nossa luz, a voz calou-se, as mãos não agem. Onde está a nossa cruz? Onde está a nossa esperança? Onde está a força do caminhar? A voz calou-se, as mãos não agem. Onde está a vontade de cantar? Se as trevas crescem, nós temos que brilhar. Se o mundo fere, nós temos que amar. Se todos mentem, nós vamos anunciar a verdade que liberta. Se as trevas crescem, nós temos que brilhar. Se o mundo fere, nós temos que amar. Se todos mentem, nós vamos anunciar a verdade que liberta. Jesus é quem liberta. Jesus é quem restaura. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é a nossa vida. Jesus, sol da justiça. Jesus é o nosso Salvador. Onde está a nossa mensagem? Onde está a força da nossa luz? A voz calou-se, as mãos não agem. Onde está a nossa cruz? Onde está a nossa esperança? Onde está a força do caminhar? A voz calou-se, as mãos não agem. Onde está a vontade de cantar? Se as trevas crescem, nós temos que brilhar. Se o mundo... Boa noite. Aí, eu sou um filho amado de Deus, vivendo a vitória da ansiedade, da procrastinação. Meu nome é Daniel. Gostaria de convidar você a ficar de pé para nós louvarmos a Deus. Vamos cantar a respeito da bondade dele, que sempre nos alcança, sempre nos abraça. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus.
sua bondade, nosso Pai, porque nós sabemos que o Senhor nos adotou, o Senhor pagou um alto preço pelas nossas vidas, e hoje nós podemos te chamar de Abba, de Paizinho, e podemos nos deleitar nesse relacionamento de amor contigo, ó Deus. Sou eu para que o grande Rei me receba assim. Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Que Deus liberta, livre enfim. Sou filho de Deus, se eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Em sua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, se eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, se eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, se eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, se eu sou. Amém. Você pode tomar o seu lugar.
Boa noite. Sou um filho amado de Deus. Nesse ciclo eu tenho lutado com uma compulsão alimentar, tenho lidado também com ansiedade e tenho vivido em vitória sobre o sentimento de culpa. Eu sou o Sato. Tudo bem com vocês? Todos receberam essa folha? Legal. Bom, estamos aqui para mais um encontro do Celebrando a Recuperação. Tenho dito que em cada encontro que nós estamos, nós aprendemos algo novo e somos desafiados também a continuar o nosso processo de recuperação. Eu sei que ao longo do tempo, ao longo da semana e ao longo do processo, todos nós temos enfrentado dificuldades, algumas dificuldades que nos fazem perguntar: eu devo continuar? Isso está dando certo para a minha vida? Não está dando certo para a minha vida? Vou te falar que algo grande começa com o primeiro passo. Então quero incentivar você a continuar. Continue, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, apesar de tudo que acontece, continue. Esse é um espaço seguro, um espaço reservado para que você possa falar daquilo que está no seu coração, falar daquilo que são os seus desafios, porque cá entre nós, todos nós temos desafios, né? E ter apoio é a melhor coisa para poder superar esses desafios. Bom, hoje eu quero lembrá-los mais uma vez do nosso retiro de solitude. Logo, logo ele está se aproximando, muitas pessoas já fizeram as suas inscrições, inclusive de outra igreja, tá? E se você ainda não fez a sua inscrição, a pergunta é: por que ainda não fez? Né? Por algum medo, por alguma dificuldade financeira, ou por não entender como funciona o processo? Pode falar com a gente. Os líderes facilitadores das partilhas, eles têm um link de inscrição. Meu incentivo é que você faça sim o retiro de solitude. É um momento que vai fazer toda a diferença no seu processo de recuperação. Eu sempre falo, é a cereja do bolo. Se você busca um aprofundamento, faça o retiro de solitude. É um momento, um espaço reservado, o local é muito lindo, um local preparado por Deus para que você possa escrever a história da sua vida. Aliás, nas nossas últimas lições, nós temos falado bastante sobre um princípio, que é o princípio de número 4. Daqui a pouco nós vamos dar um destaque maior dele. Vou pedir para o pessoal da mídia colocar aqui os nossos princípios, que eu quero estar lendo com vocês, e vou dar uma ênfase no princípio de número 4, que é onde nós nos encontramos, né? Falando do processo de escrita do inventário, da partilha do inventário, como que nós fazemos isso, por onde que nós começamos. Então, nas últimas lições, vocês viram muitas coisas parecidas, né? Então, eu costumo dizer que quando algo se repete muito é porque é muito importante. Então, nós temos repetido aqui durante essas lições o princípio de número 4, que fala sobre a questão do retiro. Mas hoje vamos começar aqui com o nosso princípio de número 1, e que nos diz o seguinte: eu reconheço que não sou Deus. Admito que sou impotente para controlar a minha tendência de fazer as coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Por diversas vezes nós agimos como Deus, tentamos consertar as pessoas, tentamos interferir na vida das pessoas, tentamos controlar, acreditando que realmente nós temos o controle sobre todas as coisas. Mas nós precisamos admitir que nós somos impotentes. E o princípio de número 2 nos diz: eu acredito de todo o coração que Deus existe e que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. Quero te lembrar que existe um Deus, o nosso poder superior. Ele se importa com você, com a sua história, com tudo aquilo que já aconteceu na sua vida, com tudo aquilo que está acontecendo. E algo que é muito importante nós lembrarmos: nós aqui nos apresentamos como filhos e filhas amadas de Deus. E como que Deus nos chama? Deus nos chama pelo nome. Ele nos trata de maneira individual. A sua história é importante. Então, é importante também que você acredite que Deus existe de todo o coração. O princípio de número 3 diz: conscientemente escolho confiar toda a minha vida e a minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. A minha vida, acredito que a maioria que já entregou a sua vida a Jesus. Entregar a vontade faz parte do processo de santificação.
É o que nós fazemos dia a dia, quando nós somos desafiados a fazer coisas que muitas vezes nós não queríamos fazer, mas acabamos fazendo. E o princípio de número 4, que é o que eu falei aqui do nosso retiro, da nossa escrita, do inventário, que fala unilateral e abertamente. Analiso e confesso todas as minhas falhas a mim mesmo, a Deus e alguém da minha confiança. Olha que interessante, um princípio tem várias lições, porque dentro deste princípio existe um processo de escrita. Depois que você escreve, você compartilha. Depois que você compartilha, você tem outras coisas a fazer. Lembrando que você não faz isso sozinho, tá? Depois vamos falar aqui do nosso passo de número 5. O princípio de número 5 fala: peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente submeto-me a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Princípio de número 6: examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparo os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazendo provocaria mais danos a essas pessoas ou a outros. E aqui nós temos os últimos 2 princípios, que é o princípio de número 7, que fala que nós temos que reservar um tempo diariamente. Reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus e a sua vontade para a minha vida e obter a força para segui-la. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Eu consigo descobrir qual que é a vontade de Deus para a minha vida através de um relacionamento com Deus diário. E o princípio de número 8, que fala: entrego-me a Deus a fim de ser usado para levar essas boas novas a outros, tanto pelo meu exemplo quanto pelas minhas palavras. Resumindo, o princípio de número 8 é: multiplicamos aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Multiplicamos os nossos testemunhos através do nosso servir aqui no ministério. Então, você passando pelo processo de Celebrando a Recuperação, você vai ser convidado também a estar conosco aqui, servindo nesta família. E hoje nós vamos falar de uma lição admitir. Quem aqui gosta de admitir quando está errado? Difícil, né? Mas não sou eu que vou trazer essa lição hoje. Eu quero convidar a Carla. A Carla é uma celebrante e ela tem estado conosco através do grupo de passos online feminino, já está conosco nesta caminhada e aceitou trazer essa lição para nós aqui. Queria pedir para que você fechasse seus olhos para termos um momento de oração. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida da Carla, obrigado pela oportunidade de estar aqui. O Senhor conhece, Pai, todos os desafios que têm se apresentado em nossa vida. Sabe, Senhor, que muitas vezes paramos e pensamos até em desistir, mas é o Senhor quem nos dá força, é o Senhor quem nos encoraja. Por isso eu quero te pedir que o Senhor derrame graça sobre a vida da Carla, porque através dessa palavra nós possamos ser encorajados a continuar o nosso processo de recuperação, para que o Seu nome venha a ser glorificado e para que nós possamos caminhar mais perto de Ti, com liberdade de vida, Pai, para que nós possamos caminhar com uma vida mais tranquila e mais leve. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer por nós. É no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que oro e agradeço. Amém. Boa noite. Eu sou uma filha amada de Deus. Nesse ciclo, lidando com a incapacidade de permanecer no ócio, de não fazer nada e aceitar que está tudo bem fazer nada de vez em quando, entre outras coisas, e vivendo em vitória sobre o sentimento de rejeição, eu sou a Carla. Então, como o Sato falou, hoje a gente vai fazer a lição 13, admitir. E essa lição, ela está baseada no princípio 4, que é: abertamente analiso todas as minhas falhas e as confesso a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. E também no passo de número 5, admitimos perante Deus,
perante nós e perante outro ser humano, a natureza exata das nossas falhas. E como é difícil a gente reconhecer os nossos erros. Primeiro para nós mesmos, porque admitir nada mais é do que reconhecer que a gente tem algum momento, que tem alguma situação, que tem alguma falha em nós, que a gente fez alguma coisa que não estava certa, que não está certa, que está equivocada. E reconhecer isso para o nosso poder superior, que nos deu vida, que nos deu seu único filho. E para outra pessoa, porque a gente fala para essa outra pessoa, olha, eu estou errando nisso. E a gente que quer esconder tanto as nossas falhas e defeitos, a gente está assumindo para essas outras pessoas. Porém, a gente está fazendo isso num local seguro, num local em que a gente não vai ser julgado. E sim, essas pessoas estão dispostas e estão aqui justamente para nos ajudar a deixar esses erros, essas dificuldades no passado e seguirmos rumo ao novo e seguirmos rumo a toda uma vida diferente, caminhando, buscando o certo. A gente vai fazer o certo sempre? Não. A gente vai ter os nossos erros, vai ter as nossas deslizadas. Porém, quando a gente sai da negação e a gente reconhece e admite que a gente errou, e tem alguém ao nosso lado para falar, vem cá, vamos seguir por esse caminho? É muito mais fácil, é muito mais tranquilo. Então, nessa lição, a gente vai focar exatamente nessa confissão ou admissão desses pecados, que são, muitas vezes, segredos muito sombrios do nosso passado que a gente não quer, e vai fazer isso para outra pessoa. E por que nós temos que admitir os nossos erros? Por que a gente tem que compartilhar isso para outra pessoa? A gente quer muitas vezes guardar isso pra gente e muitas vezes a gente quer guardar de nós mesmos e fica carregando o peso. A gente assistiu agora há pouco o vídeo daquela menininha carregando a mochila e no começo ela vai colocando algumas pedrinhas na mochila e vai parecendo teoricamente legal, né? Ela tá feliz. E eu vou fazer aqui uma analogia como se ela estivesse cometendo pecados. E o pecado é pecado, não interessa se é pecadinho ou pecadão, ele é pecado. E são os erros, as falhas, e ela está ali, ela comete e está ali. Só que chega um momento que vai ficando cansada. E chega um momento que alguém tenta colocar aquilo na vida na nossa vida, e a gente simplesmente, ela tenta recusar. Mas mesmo assim é colocado. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente está cometendo algum tipo de pecado também, ou algum tipo de erro, e a gente, não tendo admitido, a gente permite que as pessoas também façam isso na nossa vida, ou nos conduzindo por aquele caminho, ou nos levando, ou nos deixando levar, porque às vezes a gente faz isso também, né? A gente nos deixa levar para determinados caminhos. E a gente percebe o que no final do vídeo? Que vem alguém e ajuda a menininha a tirar aquela bagagem toda das costas. A gente tem que admitir isso. E essa lição é exatamente para ensinar isso. Então, por que nós temos que admitir os nossos erros? A gente tem que admitir para perder o nosso porque a gente perdeu o senso de isolamento. Quando a gente está em pecado, quando a gente está sem admitir, ou quando a gente quer esconder alguma coisa, uma das primeiras atitudes que nós temos é o quê? Nos isolarmos. Eu não vou falar com a Márcia, porque se eu falar com a Márcia, ela vai olhar para mim, ela vai saber que eu fiz alguma coisa. Ela vai conseguir perceber através do que eu estou falando para ela e ela vai saber o que eu fiz de errado, mas eu não quero assumir isso. Então eu evito o contato, eu me isolo e quero ficar cada vez mais distante, como se ninguém estivesse reconhecendo que eu estou ali. Além disso, nós começamos a perder nossa relutância em perdoar.
Quando a gente está, ou a nossa vontade de perdoar, quando a gente está em pecado, quando a gente não admite o nosso erro, ou melhor, quando a gente reconhece o nosso erro, reconhece o nosso pecado e se perdoa, a gente começa a perdoar com maior facilidade também o outro. Porque nós nos reconhecemos pecadores. E o outro também pode pecar, o outro também pode errar, assim como nós. Nós também perdemos o nosso grande e falso orgulho. Ao nos vermos e nos aceitarmos como nós somos, nós começamos a ganhar uma verdadeira humildade. E ser humilde é entender como verdadeiramente nós somos e ver como Deus realmente é. Então a gente aceita a nossa natureza humana, pecadora, porém a gente não fica feliz com os nossos pecados, mas a gente se reconhece pecador também. E nós também perdemos a nossa tendência à negação. Nós somos autênticos com a outra pessoa, nos libertando da negação. Nós nos sentimos limpos e honestos. E para que a gente possa, então, admitir nosso erro, a gente não tem só a parte ruim, né? Como o Sato sempre fala, os facilitadores, os nossos celebrantes falam quando vem aqui, é o quê? Que a gente tem que sempre fazer tudo equilibrado. Então, da mesma maneira que nós temos a parte difícil, nós também temos os benefícios. E o primeiro dos benefícios, nós ganhamos a cura prometida na Bíblia. Lá em Tiago 5,16, que também é um versículo que a gente comenta com uma certa frequência, está escrito: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam orações uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. E a palavra-chave desse versículo que está aqui e que eu li é sermos curados. Ele não diz para a gente confessar, para a gente ser perdoado, porque a partir do momento que nós confessamos os nossos pecados a Deus, está escrito também que Ele é fiel e justo e nos perdoa. Deus já nos perdoou de todos os nossos pecados, mas nós precisamos ser curados para que a gente não continue cometendo sempre os mesmos pecados, os mesmos erros. Ainda assim a gente vai cair, vai tropeçar, vai cometer os erros e os pecados, mas quando a gente pede perdão, tem um arrependimento, quando a gente admite, é curado, tem um arrependimento, o arrependimento é uma mudança 180 graus na nossa vida. Por que 180? Porque se a gente sai daqui, a gente vai para o outro extremo. E muitas vezes a gente fala assim: fiz uma mudança 360 na minha vida. Se eu fiz uma mudança 360, eu voltei para o mesmo lugar. E não é isso que nós queremos. A gente quer uma mudança genuína de vida, uma mudança com arrependimento, com mudança de vida. Então, Deus nos perdoa quando confessamos os nossos pecados a Ele. E o que Deus garante, então, é que o processo de cura será iniciado quando nós confessamos o nosso pecado a outra pessoa. O pecado sai pela boca, a cura entra pelos ouvidos. Isso é o que a gente escuta aqui nessa ata. Eu sempre confundo essa ilustração, mas é exatamente isso. A gente é perdoado, só que para a gente ser curado, a gente tem que também permitir que o outro, que é alguém da nossa confiança, escute, para que isso aconteça e que ele também esteja ao nosso lado para que nós caminhemos. Nós também ganhamos a liberdade.
Os nossos segredos nos mantêm acorrentados e nos impedem de crescer em nossos relacionamentos com Deus e com as outras pessoas. Como eu comentei há pouco, ele nos isola. Então, se eu estou em pecado, o que vai acontecer? Eu não vou querer conversar, eu não vou querer sair com os meus amigos, aqueles que eu sei que me conhecem verdadeiramente, aqueles que são da bagunça, aqueles que estão andando no mesmo caminho de erro que eu talvez, mas se eu admitir, se eu reconhecer e pedir perdão, eu não quero mais aquilo. Então eu sei que com esses amigos eu não quero andar, porque se eu andar com eles eu sei que eu vou cair de novo. Eu sei que a possibilidade, por exemplo, se eu estou saindo para um barzinho, para beber, para fazer bagunça, se eu sair com aqueles amigos, a possibilidade de eu fazer a mesma coisa é o quê? Muito grande. Então eu vou evitar aqueles amigos. Mas os meus amigos da igreja, poxa, teve um que passou na frente do barzinho, ele me viu lá. Ele me viu com o copo, ele me viu fazendo alguma coisa que eu não devia. E com que cara que eu vou chegar nesse amigo e falar com ele? Ele vai falar, viu, quem é você? Para estar falando comigo agora sobre isso, sendo que eu te vi. E talvez ele nem tenha efetivamente visto, mas na minha cabeça ele viu, porque ele passou. E eu sei que eu estou errada. Então eu vou me isolar. Confessar os nossos pecados, ele quebra essa corrente, de modo que o poder restaurador de Deus pode começar a atuar nas nossas vidas. Lá em Salmo 107, 13 e 14 fala: então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os tirou da escuridão, das trevas, e quebrou em pedaços as correntes que os prendiam. O pecado que não for confessado, ele apodrecerá. E também enquanto a transparência traz saúde e os segredos provocam doença, né? Se a gente está em transparência, se a gente fala realmente o que está acontecendo, aquilo cura a gente. E todo o pecado que é guardado, ele vai cada vez mais ficando, trazendo um monstro dentro da gente muito maior do que de repente era tudo aquilo que a gente estava passando. E também nós ganhamos o que? Ganhamos apoio. Quando a gente compartilha o inventário com outra pessoa, essa pessoa, ela não vai nos julgar, ela não vai nos confrontar o nosso erro, e sim vai nos direcionar para que a gente viva uma nova vida. Quando eu li o meu inventário, eu olhava aqui e falava, meu Deus, nunca mais eu vou querer olhar para a cara da Márcia. A Márcia é minha madrinha. Falava, não quero. O que será que ela vai pensar de mim? E muito pelo contrário, ela me acolheu dizendo, você sabe o que você fez, você sabe aonde você errou. E eu estou aqui para te ajudar a seguir no novo caminho. E às vezes que eu estou em dificuldade, que eu estou passando por alguma situação, ou que eu percebo algum gatilho, eu falo, Dinda, ela já sabe. Isso quando ela não sente e manda uma mensagem, fala assim, tá tudo bem? Se ela fala, tá tudo bem, a gente já fala, nossa Deus, o senhor está mandando já direto uma mensagem, sem eu ter que nem que levantar minha mãozinha. E é para isso que serve a nossa madrinha, no caso dos homens, o padrinho, para apoiar, para ajudar e para direcionar. Em 1 João 9, Deus nos diz, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Eu vou convidar vocês a se colocarem um pouquinho em pé. A gente está sentado há algum tempo, então precisa dar uma esticadinha.
e vou convidar vocês a me acompanharem nessa oração. Para quem não conhece essa oração, no bolso da frente da cadeira de vocês tem essa oração. Levem também para que vocês continuem orando na casa de vocês, no trabalho, deixar dentro do carro ou naquele momento que você precisa, tá bom? Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaria que fossem, confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente dessa vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém. Podem sentar. Para você que está em casa online, fica o nosso abraço. Para que semana que vem, na próxima quarta-feira, vocês também possam estar conosco.